Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Eu sou Luiz Renato Lazinski, meteorologista, que atuo na área já há mais de 30 anos e estamos aqui participando para você, agricultor, da iniciativa Mais Gestão Menos Risco, trazendo informações sobre clima, trazendo informações sobre aqui a previsão do tempo também, para o auxílio principalmente do planejamento das lavouras, no auxílio também, trazendo essas informações para você que precisa dessas, para fazer um melhor planejamento das suas lavouras, não é? Nós vamos falar aqui um pouco sobre precipitação, temperatura, o que ocorreu. Nós temos aí visto, acredito que ouvido falar bastante sobre a questão do El Niño, Laninha. Nós tivemos aí nesses últimos 3 anos uma influência do fenômeno climático Laninha sobre o nosso clima e estamos passando para uma transição com o retorno do El Niño, não é? Temos ouvido aí muito também na imprensa que é um super El Niño, que é um fenômeno excepcional, mas na verdade o que nós estamos prevendo é um ninho normal, tá certo? É um ninho que deve aí trazer aí um clima bastante favorável, principalmente para as regiões centro-sul do Brasil. Por outro lado, as áreas mais ao norte, da região centro-oeste, o Mato Piba e áreas do nordeste, as chuvas podem ficar um pouco mais irregulares e isso a gente vai conversando aqui um pouco sobre esse assunto, né? Mas primeiramente vamos conversar um pouco aqui sobre o que ocorreu nesta última nossa safra de verão, não é? Vamos ver primeiro a questão das precipitações. Nós tivemos aí o Rio Grande do Sul, acho que todos ouviram falar, todos acompanharam, né? Sofreu bastante, não só o Rio Grande do Sul, como também a Argentina, o Uruguai, sofreram bastante aí com uma estiagem, com chuvas aí abaixo da média, abaixo do normal, e que acabou aí prejudicando o desenvolvimento das principais culturas que nós temos por aqui, não é? Então nós temos aqui a precipitação, isso aqui uma carta de anomalia de precipitação para o mês de novembro de 2022. Os senhores vejam aqui, nós tivemos aí setembro e outubro chuvas aí bem distribuídas na maior parte da região sul, mas em novembro as chuvas já diminuíram bastante aqui na região sul, boa parte da região centro-oeste, e concentraram-se mais nessa região do Mato Piba, norte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, todas essas áreas aqui em azul, as chuvas aí bem acima do normal, não é? Veio o mês de dezembro, as chuvas já começaram, uma distribuição ainda bastante irregular, mas já começamos a distribuir melhor, principalmente nessa região central do Brasil, ainda chovendo pouco na maior parte da região sul e sul da região centro-oeste. Como nós falamos, nós estávamos nessa época aí sobre a influência do fenômeno climático Laninha, que nós vamos conversar um pouco mais na frente. E as chuvas ainda muito bem distribuídas, principalmente na região do Mato Piba, boa parte da região sudeste. O Rio Grande do Sul já sofrendo, essas áreas em amarelo e laranja já sofrendo bastante, né? Com a falta, não digo a falta de chuva, mas chuvas bem abaixo da média para a época do ano, não é? Veio o mês de janeiro e as chuvas já melhorando, boa parte, continuaram essas chuvas bem melhores aqui na região sudeste do Brasil, boa parte da região centro-oeste, aqui na região sul, mas o Rio Grande do Sul nós podemos perceber que continuou com chuvas ainda muito abaixo da média. Mês de fevereiro foi do mesmo jeito, a chuva já melhorou bastante, principalmente no centro-sul da região centro-oeste, boa parte da região sudeste, e ainda o Rio Grande do Sul sofrendo bastante com essa falta de precipitação. Mês de março, as chuvas começaram a melhorar mais aqui na região sul, mais ou menos bem distribuídas na região central do Brasil e diminuindo bastante em boa parte da região sudeste, principalmente ali na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, não é? Veio o mês de abril, agora o mês passado, e o Rio Grande do Sul ainda com chuvas abaixo da média e as chuvas já melhorando bastante aqui nesta boa parte da região sul, sudeste e também centro-sul da região centro-oeste, aqui já diminuindo o que é normal nessa época do ano, já começando a sinalizar com a estação seca,
que se instala ali na região centro-oeste nessa época, principalmente no inverno, não é? E aqui nós temos a precipitação até o dia 23 de maio, ocorrido. Os senhores podem ver que essas áreas aqui, o Rio Grande do Sul já começou a chover melhor. Por outro lado, as chuvas diminuíram muito na região sudeste, centro-oeste, Matopiba, não é? Mesmo aqui no Paraná, nós tivemos já a partir do Paraná em direção ao norte, as chuvas nessas áreas marrons e claras aqui não choveram, e a chuva muito pouca. E, por outro lado, o Rio Grande do Sul já voltou a chover bem melhor aqui nessa região, né? Com isso, nós temos aqui um mapa da disponibilidade hídrica no solo no Brasil, né? Como nós falamos agora, já a partir de abril, maio, as chuvas diminuem na região central do Brasil, se instala aquela massa de ar seco predominante agora durante o inverno, e nós podemos ver que a umidade já começa a diminuir bastante, principalmente no estado de Goiás, norte de Minas Gerais, não é? E a reposição da água, em função das últimas chuvas do Rio Grande do Sul, já melhorou bastante a umidade do solo no Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é uma carta de disponibilidade de água no solo na semana entre 18 a 22 de maio, nessa última semana. Então, os senhores vejam que para as culturas de inverno, aqui no sul, centro-sul do Brasil, nós estamos até muito bem com a relação à disponibilidade hídrica no solo, né? Bom, isso foi o que ocorreu com relação às precipitações, e nós vamos falar agora um pouco sobre as temperaturas. As temperaturas não influenciaram tanto, foi mais a chuva, não é? Eu trouxe aqui desde janeiro deste ano, as áreas em amarelo, laranja, as temperaturas ficaram acima do normal, as áreas em cinza, as temperaturas se comportaram dentro da média para a época do ano, e as áreas em azul, temperaturas mais baixas. Então, nas áreas em que choveu mais, nós tivemos aqui temperaturas um pouco abaixo da média, e no Rio Grande do Sul, com a estiagem que ocorreu, as temperaturas ficaram um pouco mais elevadas, né? Isso para o mês de janeiro. Mês de fevereiro seguiu com pouca chuva no Rio Grande do Sul, temperaturas mais altas, mas boa parte do Brasil um pouco acima, um pouco abaixo da média. Não houve, assim, tanta interferência, não é? Mês de março, do mesmo jeito, né? Boa parte da região sul com temperaturas acima da média, com exceção do leste. A região sudeste também, boa parte dela, aqui a chuva diminuiu, as temperaturas subiram. E a região centro-oeste, de uma maneira geral, nós tivemos temperaturas aí praticamente dentro do esperado, dentro da média, não é? Agora veio o mês de abril, com as chuvas voltando ao Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí algumas massas de ar fria, já que começaram a chegar aqui até nós na região do centro-sul do Brasil. Frentes frias que estavam bloqueadas começaram a se deslocar aqui para a região do centro-sul do Brasil, e com isso as temperaturas já voltando ao normal e um pouco mais abaixo da média. Nas outras áreas do Brasil, praticamente dentro do esperado, não é? Então, foi assim que se comportou a temperatura. Aqui eu tenho uma anomalia das temperaturas máximas até o dia 23 de maio. Os senhores vejam aqui que agora, durante o mês de maio, a chuva diminuiu bastante, principalmente Santa Catarina, Paraná e, como eu falei, boa parte da região sudeste e centro-oeste. Com isso, nós tivemos um clima mais seco e um pouco mais quente, principalmente no Paraná. O Rio Grande do Sul, praticamente temperaturas dentro da média, dentro do esperado, tá certo? Bom, então vamos lá ao que nos interessa. Vamos falar agora das tendências daqui para frente. Antes de nós conversarmos sobre precipitação, sobre temperaturas, tendências daqui para frente, é bom esclarecer, eu vou falar um pouco mais para frente, nós vamos falar sobre os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. É claro que não é só o El Niño, não é só a Laninha que afeta o nosso clima. Nós temos outros fatores, como oscilação na Antártica, PDO e vários outros fatores. Mas o El Niño e o Laninha, vamos dizer assim, são um dos principais fenômenos pelo fato dele ocorrer lá no Oceano Pacífico. Nós vamos comentar depois sobre isso, mas só para adiantar, nós tivemos aí 3 anos seguidos de um fenômeno chamado Laninha influenciando o nosso clima, e nessas últimas 3 safras nós percebemos que nós tivemos alguns problemas aqui no centro-sul, não só no Brasil, mas também na América do Sul.
O Rio Grande do Sul com problemas, ou no passado tivemos problemas aí com a safrinha no Paraná também. O Paraguai, o ano passado, teve uma quebra histórica na sua safra. Este ano a Argentina sofreu bastante, o Rio Grande do Sul sofreu bastante. Tudo isso foi influência do Laninha. Por outro lado, nós tivemos aí um clima extremamente favorável na região centro-norte do Brasil. Então, as lavouras no Mato Grosso, lavouras ali no Mato Piba, elas foram bastante beneficiadas por esse fenômeno. Enquanto no sul nós tivemos problema, na região centro-norte do Brasil o clima foi bastante favorável às lavouras. Nós estamos passando por uma transição, que eu vou mostrar ali, e vamos chegar, estamos entrando agora numa fase que nós chamamos positiva no Pacífico, de águas mais quentes do Pacífico, significa o retorno desse fenômeno climático El Niño, e que realmente nós vamos ter aí uma mudança significativa no clima, né, dos últimos 3 anos em relação a esse que nós vamos passar. Então, essas tendências de precipitação aqui, elas estão baseadas muito nesses fenômenos climáticos El Niño e Laninha, tá certo? Então, vamos começar aqui. Essa daqui é uma carta de anomalia de precipitação, aonde que eu posso ter mais chuva, menos chuva, no período agora entre meados de maio até meados de mês de junho, tá certo? Essas áreas em azul aqui, as precipitações elas ficam acima da média, e as áreas em marrom, as precipitações abaixo da média. Então agora, neste próximo mês, nesses próximos 30 dias, chove muito na Argentina, Paraguai, chove bem no Rio Grande do Sul. Em compensação, as áreas aqui, Santa Catarina, Paraná, em direção à região sudeste, aqui na região centro-oeste, como eu falei, já se instala aquela massa de ar seca, que é normal nessa época do ano, e as precipitações praticamente ocorrem de uma forma bastante esporádica e muito isolada, não é? Agora, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, nós vamos ter os próximos 30 dias ainda com chuvas abaixo da média. Não é que não vai chover, vai chover. Nós temos, inclusive, precipitação, uma frente fria passando por aqui agora, nesse final de semana e no decorrer da próxima semana. Então, essa frente fria deve trazer alguma chuva aqui até São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul, ainda vai trazer alguma chuva. Só que essas chuvas, como mostra essa carta, devem ficar abaixo da média para a época do ano, né? Indo um pouco mais para frente, nós temos aqui precipitação para o mês de junho agora, mês que vem, não é? Vocês vejam que continua chovendo bem na Argentina, o Rio Grande do Sul chovendo muito bem, tá certo? E Paraná, Santa Catarina, levemente abaixo da média. A região central do Brasil, como nós falamos, essa época do ano praticamente não chove. Então, Paraná, Santa Catarina, deve ter aí um pouquinho, não seria, por exemplo, se chove no Paraná durante o mês de junho 70 milímetros, aqui está mostrando que vai chover aí 50, 60 milímetros. Então, não é que não chova, vai chover, só que fica um pouco abaixo do normal. Agora, o Rio Grande do Sul, sim, aí chove bastante, chove bem acima do normal, não é? Indo um pouco agora mais para frente, a carta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia para maio, né? Vamos ver mês a mês. Olha aqui, ó. Maior parte do país, chuva dentro do esperado, que são essas áreas em cinza. Paraná, algumas áreas chove mais, menos, mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chovendo bastante. As outras áreas, como nós falamos, praticamente não chove nessa época do ano. Mês de junho, da mesma maneira, como mostrou aquela outra carta, um pouco abaixo da média, principalmente no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, não é? Julho, nós vamos ter também chuvas dentro do normal, dentro do esperado, com exceção do extremo oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que nós podemos ter um pouco menos de chuva, assim, levemente abaixo do normal. Nas outras áreas, é esperado a quantidade, o volume de chuva para esta época do ano, mês de julho, não é? Mês de agosto, nós já estaremos nos preparando para o início da nossa próxima safra de verão, não é? Nós teremos aqui, ó, praticamente normal, dentro do esperado. Aqui o El Niño já começa a ter a sua influência, não é? Então já as chuvas já voltam ao normal. Aqui no centro-oeste as chuvas vão começar a voltar devagarinho, mais para o final do mês de agosto, pode atrasar um pouquinho as chuvas aqui na região centro-oeste, tá certo? E agora eu vou mostrar aqui por trimestre para os senhores. Junho, julho, agosto, a gente vai um pouco mais para frente. Então, se nós pegarmos aqui, ó,
Brasil como um todo. Junho, julho e agosto. A partir de julho e agosto, nós já vamos estar sob, como eu falei, a influência desse fenômeno climático El Niño. Então, nesse trimestre, o acumulado nesses 3 meses, vocês vejam que já começa a chover um pouco acima da média aqui na região, dentro do normal e um pouco acima da média. E as áreas mais ao norte do Brasil, já com influência do El Niño, as chuvas diminuem bastante, tá certo? Então, nós vamos ter esta situação. Indo para o trimestre, julho, agosto, setembro, já no início da nossa safra de verão, no início do plantio, senhores vejam que estaremos entre normal e acima da média aqui na região centro-sul do Brasil. E a região sudeste, esta área aqui, mais Minas Gerais, boa parte do Rio de Janeiro, poucas chuvas abaixo da média, mas no geral o Brasil, chuvas dentro do normal, dentro do esperado. Quando nós vamos um pouco mais para frente, agosto, setembro, outubro, região sul do Brasil, sul do Mato Grosso, São Paulo, chuvas dentro da média um pouco acima e as chuvas já diminuem, tá certo? Na região centro-oeste, principalmente Mato Piba, centro-oeste, boa parte da região sudeste, uma diminuição das chuvas e isso também influência deste El Niño. Indo mais para frente, setembro, outubro, novembro, nós temos aqui chuvas acima da média na região sul do Brasil e chuvas abaixo da média nas áreas mais ao norte da região centro-oeste, no Mato Piba, tá certo? Na região amazônica, também no norte do Brasil, as chuvas diminuem e se concentram mais nessa região centro-sul do Brasil, tá certo? Então, se nós falarmos das culturas, o que interessa para o agricultor? Nós estamos agora já implantadas algumas lavouras de inverno e vamos implementar outras. Nessas áreas mais altas, por exemplo, da região sul do Brasil, as lavouras de trigo são implantadas um pouco mais tarde, ali final de junho, começo de julho, tá certo? Então, o que nos interessa? Final de safrinha. Nós estamos aí terminando as nossas lavouras de safrinha, né? Choveu muito bem, a região centro-oeste está muito bem, praticamente não chove. No Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, como eu falei, nós vamos ter uma ou outra chuva, tá certo? Que deve beneficiar. Então, o clima vai continuar sendo bastante favorável ao desenvolvimento das nossas lavouras de milho e safrinha. Com relação às lavouras de trigo, cevada, lavouras de inverno de uma maneira geral, essas lavouras elas gostam de um clima mais seco. Não que não gostem de água, mas elas gostam de um clima mais seco. Nós vamos ter um clima bastante favorável para essas lavouras de inverno, tá certo? Principalmente trigo, cevada, nessa região centro-sul do Brasil. Essas lavouras, ao longo, tá certo? Seu desenvolvimento vão ter chuva suficiente, vai ser muito bom. O problema que nós vemos é que a nossa primavera, que normalmente já é chuvosa no centro-sul do Brasil, este ano pode ter volumes de chuva, como nós mostramos ali, acima da média. Então, mais dias com chuva, ou seja, um clima mais úmido, principalmente na época da colheita. Isso pode ser aí algum problema. Nós vamos ter um clima excelente para o desenvolvimento das lavouras de inverno, porém, lá na colheita nós poderemos ter um clima mais úmido. Isso também favorece um pouco mais o desenvolvimento de doenças, né? Nessas lavouras de inverno, aí, principalmente da metade para o final do ciclo, esta umidade, esse excesso de umidade pode trazer um pouco mais de doença para essas lavouras, tá certo? Com relação ao início da nossa próxima safra, a partir ali de setembro, como os senhores podem ver, nós vamos ter na região centro-sul do Brasil, aí seria sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, região sul do Brasil como um todo, chuvas abundantes, chuvas bem distribuídas, então nós vamos ter aí umidade suficiente no solo, tá certo? Nós podemos ter até um excesso de chuva, pode atrapalhar um pouco o plantio, mas antes que a gente tenha, nós temos mais chuva do que menos chuva, né? Então, nós vamos ter uma umidade suficiente no solo, ou seja, a nossa largada da safra de verão vai ser um clima bastante favorável no centro-sul do Brasil. Por outro lado, as áreas mais ao norte, como o norte do Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, Piauí, aquelas áreas ali não é que não chova, mas as chuvas vão ser bastante irregulares e um pouco abaixo da média. E durante o desenvolvimento das lavouras dessas áreas mais ao norte, nós podemos ter alguns veranicos mais compridos, tá certo? Períodos aí de 15, 20 ou até mais dias praticamente sem chuva.
Na região centro-sul do Brasil, o clima vai ser bastante favorável, pode ter muita chuva, tá? Então, vários dias com chuva, um clima mais úmido, tá certo? Muito bom para o desenvolvimento das nossas lavouras, mas também pode ter, que é bom para a lavoura, também um pouco bom também para as doenças que podem ocorrer, como ferrugem, etc, tá certo? Então, seria mais ou menos isso que nós temos aqui com relação às precipitações. Agora vamos falar um pouco de temperatura, que é outra grande preocupação do agricultor. O que nos interessa principalmente com relação às temperaturas? Na verdade, são o frio muito precoce ou o frio mais tardio, principalmente nessas áreas do centro-sul do Brasil, tá certo? Quando eu falo centro-sul, Mato Grosso do Sul, sul de Minas, São Paulo, essas regiões mais altas aqui, não é? A chance de uma geada agora precoce para o milho safrinha, pelo menos até o início de junho, nessas áreas mais suscetíveis, como o oeste do Paraná, sul de São Paulo e também o sul do Mato Grosso do Sul, é bastante remota. Como eu falei, nós vamos ter aí uma frente fria passando por aqui nesse final de mês, vamos ter uma massa de ar fria chegando, mas não deve trazer geada que possa causar danos às nossas lavouras, principalmente o milho safrinha agora, não é? Então, a chance de uma geada no cedo agora, apesar do nosso milho safrinha ter sido plantado um pouco mais tarde, é muito pequena. Não é que não vai acontecer, mas a chance é muito pequena. E geadas tardias. A gente fala de geadas tardias nessas áreas mais altas, principalmente a partir aí do dia 10, 15 de setembro para frente. Também é muito remoto, tá? Não dá para saber o tamanho dessa massa de ar, se vem ou se não vem, mas em anos de El Niño, tá certo? As temperaturas são mais amenas, são mais ou menos estáveis, e a gente não tem essas variações tão bruscas de temperatura como a gente vê em anos neutros e anos de laninha, não é? Então a chance de nós termos uma geada tardia também em setembro é muito pequena nessas áreas aqui de trigo, principalmente, né, de áreas de lavoura de inverno, trigo, cevada, aqui no centro-sul do Brasil, ou mesmo geada que possa pegar algumas lavouras de café, norte de São Paulo, sul de Minas e aquelas regiões ali, tá certo? Mas vamos dar uma olhada aqui nos mapas. Isso daqui é uma previsão de anomalia de temperatura para maio. Vocês vejam que agora maio é um pouco mais quente aqui no oeste da região sul, normal um pouco mais quente na região norte e nordeste do Brasil, tá certo? Mês de junho agora, as temperaturas voltam ao normal aqui no centro-sul do Brasil, praticamente normal, um pouquinho acima na região centro-oeste, mas boa parte do Brasil dentro do que é esperado para a época do ano. Mês de julho esquenta bastante nessa região, porque aqui nós já vamos começar a influência do El Niño, diminui a chuva nessas áreas mais ao norte, e aqui com as chuvas se concentrando mais no centro-sul do Brasil e no leste do Brasil, a tendência das temperaturas de ficarem entre a média e um pouquinho abaixo da média, não é? Mês de agosto, olha aqui, ó, temperaturas mais quentes na região sudeste, centro-oeste, praticamente um pouquinho abaixo da média, menos de 1 grau na média aqui, não é porque vai dar 1 grau, mas média da temperatura um pouco mais baixa, tá certo? Para o mês de agosto, né, que poderia ter uma geada tardia, praticamente normal, um pouquinho acima para o mês de setembro, um pouco mais frio aqui no oeste da região centro-oeste, tá certo? E no leste da região sudeste. As outras áreas entre normal, um pouquinho acima. Mês de outubro também, praticamente normal, um pouquinho acima da média. Essa região da Argentina, Paraguai, oeste aqui da região centro-oeste, que pode ter um pouquinho mais de frio, né? Então, com relação às temperaturas, é isso que nós falamos. A chance de uma geada tardia, setembro, nas áreas mais altas aqui do sul, é muito remota, tá certo? Pelo fato de nós estarmos sob a influência desse fenômeno climático El Niño, não é? Então, pessoal, voltando aqui, os fenômenos climáticos El Niño e Laninha, eu acho que todos já ouviram falar ou têm acompanhado. Inclusive tem muitas notícias sensacionalistas aí no YouTube, da imprensa, que nós estamos aí para ter um fenômeno El Niño excepcional, de forte intensidade. Olha, os prognósticos não mostram tanto assim. É um fenômeno El Niño de intensidade moderada, normal, mas não tão excepcional, né? É muito bom El Niño, principalmente para as regiões produtoras de grãos aqui do centro-sul do Brasil, uma vez que as chuvas são melhor distribuídas, como nós mostramos ali, né? E como nós falamos, para regiões mais ao norte do Brasil,
Nordeste as chuvas são muito irregulares, né? Não chove, mas elas se tornam bastante irregulares, veranicos, e aí podemos ter alguns problemas, não é? Mas nós estamos saindo de uma laninha, entrando no El Niño. Creio que todos já conhecem, o El Niño é um fenômeno que ocorre com o aquecimento das águas lá no Oceano Pacífico Equatorial, e o fenômeno inverso, que é o Laninha, que influenciou o nosso clima nesses últimos 3 anos, nessas últimas 3 safras, é o resfriamento das águas próximo ao Equador no Oceano Pacífico, tá certo? Aí vocês podem me perguntar, né, por que nós olhamos para o Pacífico se eu tenho um Oceano Atlântico aqui na nossa porta? Porque o Oceano Pacífico é o maior oceano que nós temos no mundo, uma área muito grande de água, né? E qualquer alteração na temperatura superficial dessas águas do oceano, elas alteram as correntes de vento, alteram o clima, por isso, em várias partes do mundo, tá certo? Várias áreas do mundo nós temos essas alterações. Então aqui nós temos uma situação típica de El Niño, Laninha. Nós estamos saindo desta situação dos últimos 3 anos e passando para esta situação que vai influenciar o nosso clima no decorrer agora da boa parte da safra de inverno e praticamente toda a nossa safra de verão até o início da próxima safrinha do ano que vem, sendo influenciado por esse fenômeno El Niño, né? Aqui nós temos, eu vou trazer um histórico de praticamente desde o que aconteceu nesse último ano, desde maio do ano passado. Isso aqui é uma carta de anomalia da temperatura da superfície do mar, as áreas em vermelho, laranja, águas mais quentes, as áreas em azul, águas mais frias. Vocês podem ver que o tamanho da água fria aqui é muito grande. Comparando-se com a América do Sul, isso aqui chega a ser maior do que a América do Sul. Então é uma massa de água extremamente grande que acaba influenciando o clima, né? Então, isso aqui em maio do ano passado, vocês vejam que a água fria, estávamos com uma laninha, veio o mês de junho, olha aqui, ó, laninha persistindo, mês de julho, mês de agosto, olha aqui, ó, persistindo ainda. Setembro foi intensificando ainda, no ano passado. Olha aqui outubro, a temperatura de até quase 2, 3 graus abaixo do normal para essa região, né? Mês de novembro, mês de dezembro. E quando veio janeiro, agora início desse ano, ele começou a diminuir bastante. Já nós percebemos a diminuição desse fenômeno, tá certo? Veio o mês de fevereiro, já começando um pouco de água quente, mas muita água fria, ainda um final de uma laninha, não é? Mês de março praticamente neutro, tá? Mês de abril, mês passado, o El Niño já começando a aparecer com águas bastante quentes, de 2 a 3 graus aqui. E essa daqui é a carta da última semana passada, do dia 14 a 20 de maio. Nós temos aqui a América do Sul, temos a Austrália e o Oceano Pacífico. Vocês vejam que a área de água um pouco mais quente, já predominando em boa parte do Oceano Pacífico, já sinalizando o retorno desse novo El Niño, não é? Esse daqui é uma carta do dia 23 de maio. Vocês vejam aqui, ó, muita água quente já aqui no Oceano Pacífico, né? Água quente também, boa parte aqui da costa brasileira. E mais aqui no Oceano Pacífico, já o El Niño mostrando que está chegando, tá certo? E o prognóstico daqui para frente, o que nós temos? Isso aqui é uma previsão agora para o mês de junho, de agora 2023, vocês vejam que isso aqui é uma previsão, tá? Que há uma tendência de um aumento dessa água mais quente na região do Oceano Pacífico, já praticamente se instalando esse fenômeno El Niño, né? Isso aqui é uma carta, um prognóstico para o mês de julho de 2023. Vocês vejam aqui, ó, El Niño bem definido. As águas bem quentes aqui no Oceano Pacífico, El Niño já bem definido. Agosto, previsão para agosto, El Niño, tá? Olha aqui, ó, mês de setembro, vocês vejam o El Niño aqui bem definido. Outubro, aqui o mês de novembro, olha aqui, ó, tá vendo? E aqui para o trimestre, novembro, dezembro e janeiro, praticamente no decorrer de toda a nossa safra de verão, dessa nossa próxima safra de verão, em novembro, dezembro e janeiro de 2024, é um ninho bem característico, bem definido, bem delineado. Então, aquilo que nós falamos, é um ninho
ele é muito bom. Em anos de El Niño, existem estudos que mostram que 90% dos anos de El Niño, as lavouras no centro-sul do Brasil se desenvolvem muito bem, produzem muito bem, porque as chuvas são melhor distribuídas, acima da média e tudo mais. Em anos de Laninha, esses estudos mostram que 75% dos anos de Laninha no centro-sul, as lavouras não se desenvolvem muito bem, problemas de veranico, chuvas abaixo da média, etc. Então, como eu falei, vai ser um ano bastante favorável para o centro-sul, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, até para a Argentina, que sofreu muito nessa última safra, Paraguai, centro-sul do Brasil. E como eu falei, as regiões, as áreas aqui mais ao norte da região, centro-oeste, sudeste e o Mato Piba, ali no nordeste, nós podemos ter problemas com veranico, chuvas mal distribuídas e chuvas também abaixo do normal. Então, seriam essas as previsões, né? Nós temos aqui, ó, vocês vejam, o pessoal pergunta, mas quanto tempo deve durar esse fenômeno El Niño? Aqui eu tenho uns gráficos aqui, ó, seriam os trimestres, maio, junho, julho, previsão para junho, julho e agosto, e previsão até janeiro, fevereiro e março do próximo ano. Vocês vejam que essas linhas aqui em vermelho é uma probabilidade da previsão do El Niño, essas colunas em cinza é neutro e essas colunas em azul seria a previsão de Laninha. Então vocês vejam que a previsão de El Niño é mais de 80%, tá certo? Se você pegar aqui, ó, 70% praticamente, até janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Então, durante toda a nossa safra agora, boa parte dela no inverno, durante toda a safra de verão, até lá no final, começo da nossa safrinha de milho do próximo ano, 2024, nós vamos estar sob a influência do El Niño. Ele tem uma tendência de queda, de diminuir, tá certo? Mas vamos até o final da nossa safra de verão e safrinha, nós vamos estar então sob a influência desse El Niño, tá certo? E eu trouxe aqui para vocês também, agora nessa época do ano, o pessoal muito se preocupa com o clima também no hemisfério norte, porque terminando a nossa safra de verão, começam os plantios do hemisfério norte. E muita gente volta os olhos para os Estados Unidos, porque queira ou não queira, os Estados Unidos é formador de preço, tá certo? Então, muita gente quer saber como vai ser o clima nos Estados Unidos. Então, eu trouxe aqui rapidamente uma pincelada. Eles começaram a safra muito bem, tá certo? O clima tem favorecido o início do plantio. Eles começam o plantio do milho em meados de abril, vão até meados de maio, a partir daí soja, né? Mas o clima tem favorecido bastante o plantio dos Estados Unidos. Eles tiveram alguns problemas naqueles estados mais a oeste, como Nebraska, problema com trigo, não é? Ali eles tiveram uma seca bastante persistente e isso afetou um pouco a produção de trigo em algumas áreas dos Estados Unidos. Mas no restante, o início da safra vem se comportando muito bem. Só que uma previsão para o mês de para o mês de junho de 2023, as áreas em branco espera-se que chova dentro do esperado, do normal, as áreas em verde acima da média, as áreas em marrom abaixo da média. Então, a área do meio oeste americano, vocês vejam que está pouco acima e também dentro do esperado para o mês de junho. Então, sem problema. Se eu pegar o trimestre aqui, ó, julho, agosto e setembro, tá certo? Eu tenho as áreas em verde e marrom, mas todo o meio do centro-oeste chove muito bem. Então eles podem ter problema com excesso de chuva e não com a falta de chuva, tá certo? Pegando aqui um pouco mais para frente, agosto, setembro e outubro de 2023, vocês vejam que a chuva persiste entre o centro e leste do meio-oeste. As áreas mais a oeste chove normal, mas do centro para o leste, vocês percebam que chove muito. Isso pode ser um problema para a safra americana, o excesso de chuva. Isso influencia também no El Niño, tá certo? Nessas áreas chove bem. Tá? Então, praticamente agosto, setembro estão colhendo a safra deles, né? Então, vão ter chuva suficiente. O problema deles pode não ser a falta de chuva, pode ser o excesso de chuva. Mas chuva não deve faltar para o desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos. Com relação às temperaturas, sem problemas. Temperaturas aqui normal e acima da média, principalmente aqui no meio oeste, isso aqui para o mês de junho, tá? E se eu pegar aqui, ó, julho, agosto, setembro, temperatura normal nessas áreas do centro ao norte do meio oeste, no leste e ao sul,
do meio oeste nós temos aí temperaturas um pouco mais altas. Então, sem grandes problemas, o frio não deve atrapalhar. Aqui já pegando agosto, setembro, outubro, lá no final da safra, normal até um pouco acima da média, tá certo? Então, clima americano deve ser bastante favorável, o El Niño também favorece bastante. Como eu falei, eles podem ter problema de excesso e não de falta de chuva, não é? E aqui as nossas conclusões, pessoal, da nossa conversa hoje. Isso aqui é para nós, hein? Não é para os Estados Unidos, tá bom? Então, com relação às chuvas, agora, o nosso final do outono e no inverno, essas chuvas ainda vão continuar bastante irregulares. Ora chove de mais, ora chove de menos, mas os volumes vão voltando gradativamente ao normal nos próximos meses nas áreas do centro-sul do Brasil. A partir da primavera, teremos precipitações acima da média no sul e parte do sudeste do Brasil. Já no nordeste e centro e norte do centro-oeste, a estação chuvosa pode atrasar um pouco e as chuvas a partir da primavera devem ficar abaixo da média e, como eu falei também, pouco mal distribuídas, períodos de veranicos um pouco mais longos. Com relação às temperaturas, devem ficar entre a média e ligeiramente acima da média nos próximos meses. Chance de geadas precoces e tardias no centro-sul é muito pequena, com exceção dessas áreas mais acima, aí 1.200, 1.000 metros de altura, tá certo? E nós estamos saindo de uma fase de laninha desses últimos meses, né? Passamos rapidamente por uma condição de neutralidade, estamos retornando para um novo El Niño, como eu mostrei para vocês, a partir agora do final do outono em diante. Então eram essas as informações que nós tínhamos para trazer para os senhores. Agradeço bastante aqui a participação no Mais Gestão, Menos Risco, tá certo? E espero que essas informações sejam úteis, principalmente no planejamento dos senhores. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão, menos risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.